Então é isso que nós procuramos passar. Então talvez esse esforço nos tirou um pouco do envolvimento emocional com as pessoas. Cuidou muito do roteiro e não cuidou das pessoas. Não, nós cuidamos das pessoas. Agora me fala uma coisa. Foi uma situação em que o Danilo perdeu um pouco a estribeira. Ele ficou... Nós tínhamos planejado o grande finale, foi a nossa grande... E os caras não deixaram vocês gravarem lá dentro. Exato. Deixaram gravar, mas ela gostaria de saber por quê. Aonde iria passar essa gravação. Eu já respondi aonde iria passar uma das gravações na tarefa 2 e não sentei ali, que é uma das maiores frustrações que eu tenho na minha vida. Você podia falar que era um documentário. Sim, eu falei que era um documentário de negócio, mas esse documentário vai passar aonde? Ou seja, Roberto, ela me faz uma pergunta que eu acho digna da parte dela, ela merece essa resposta. E eu não posso dar, eu não posso ser sincero com ela, eu não posso falar a verdade. Aí você pega seu celular e joga no chão. Olha, Roberto, eu acho assim, quem nunca se frustrou a ponto por não poder dar uma resposta... a produção. Não, isso aí eu já... Terminando, eu acho que atira o primeiro celular, porque eu tive esse meu momento, eu precisei respirar um pouco para voltar. Eu acho que, eu tenho essas minhas explosões, eu me inscrevi para o Aprendiz 5, ou sócio, não Aprendiz 5, a mais interesse para voltar. Um dia, se você ganhar esse programa e aí você for frustrado em alguma negociação em nome da nossa empresa e tal, aí você vai rodar a baiana. Vai jogar o celular no chão, vai xingar todo mundo, é assim que vai funcionar. Isso é um equilíbrio emocional que você traz para uma sociedade. Não, estou perguntando porque eu vi a cena. Eu fiz questão de ver a cena. Roberto, eu te digo o seguinte, eu realmente não tenho sangue barato, eu tenho as minhas explosões, isso é fato. Você acabou de falar que viu. Mas isso não me domina. Isso foi o quê? Segundos eu voltei, vamos lá, vamos voltar para o nosso plano B, que seria... E eu falo para ele que ele peca mais ainda do que... E se ele realmente tivesse quebrado o negócio, eu ainda falo porque... É que... Ele é teatral, né? O Danilo é um homem teatral. Então ele faz movimentos tipo... Aí ele vai lá e encosta o celular no chão. Você tá entendendo? Então, quer dizer, E ele contratou você de advogado, tá pagando um bom honorário? Não, de jeito nenhum, Roberto, por favor. Mas eu tive que pegar pesado com ele na hora da orquestra, eu peguei pesado. Porque nós contratamos um quarteto e apareceu um quinto elemento, aí passou a ser um penteto, porque um cara era um pentelho. E ele não queria tocar, porque ele queria saber onde é que mais uma vez... Ele queria bater no cara. Aí até que eu falei assim, não vou mais discutir com ele. Não, eu tive que pegar o Danilo. Não, também não bater, porque eu nunca bati ninguém. Falei, Danilo, fica quieto, deixa aqui que eu assumo a situação. Aí eu assumi a situação e aí, graças a Deus, tudo tocou. Queria bater? É verdade, queria. Modo de dizer, né? Modo de dizer, Aproveitando e voltando agora para você, porque eu fiz a pergunta para ele, ele lembrou do episódio do celular que foi delicadamente colocado no chão. Ele caiu uns 5 centímetros. 5 centímetros. Danilo, olhando para o Henrique, e avaliando tudo que o Henrique fez durante o Aprendiz, como você descreveria o Henrique para mim? Uma incubadora de empresas, ela precisa de alguém que pense de médio e longo prazo. O Henrique não pensa a longo prazo. Então, eu acho que o Henrique tem uma coisa muito de... Imediatismo. De imediatismo, ser imediatista. Então, mais sprint 100 metros rasos que maratona. Exatamente. Eu acho que a Brenners é mais 42 quilômetros do que 100 metros. Essa é a minha visão, essa é a minha opinião com relação a Henrique. O que você acha disso, hein? Eu vou discordar um pouquinho, um pouco não, bastante. O business, ele tem que ser planejado e ele tem que ter uma linha mestra, mas ele não pode ser congelado ao ponto de você ter que enfrentar situações emergenciais que você não está prevendo e não ter a capacidade de assumi-las e enfrentá-las. Então, eu acho isso eu tenho dentro da minha linha como atuação. Você olhando dentro do Aprendiz, como é que você avalia o Danilo como um homem de negócio? Como é que você eu aprendi aqui venderia o Danilo? Eu aprendi no Aprendiz que até por ser um pouco mais velho do que a maioria, eu vou dizer uma coisa, que tem coisas que a idade só que ensina, não adianta às vezes a juventude. Ele sim é um homem, é um profissional aberto, ele não é um homem rígido, que ainda não está na maturidade, eu acho, minha opinião, assim como que não tem a maturidade necessária para alguns negócios e como eles têm que ser encarados, preparados e executados. E é interessante que hoje... Talvez a palavra seja inexperiência. Mas antes de entrar aqui, eu trabalho numa multinacional francesa, você sabe todo o currículo, não vou repetir, cuido de uma conta com uma empresa importante na companhia. E não se faz isso com imaturidade, mas por certeza... Mas não tenha dúvida, senão você nem estaria aqui. Se você não tivesse qualidades que te destacam da maioria, eu não teria percebido desde o primeiro dia que eu te conheci que você tem um QI privilegiado. Não é difícil de perceber. Maior que o isso. seu? Eu acho que sim, com certeza. Agora, nem sempre um QI privilegiado significa a melhor solução para todos os casos. Então eu acho que ele tem esse potencial. Você se considera mais inteligente que o
Não, eu acho que eu tenho algumas outras habilidades que o Henrique, assim como ele tem outras. Quais suas habilidades são melhores que a dele? Eu me relaciono muito melhor com as pessoas, eu acho que o relacionamento... Quando você não está dando chilique. Mas aí é comigo. Quando eu digo me dar bem com as pessoas, Roberto, eu não estou dizendo que eu quero ser amigo do Hugo pelo simples fato de ser amigo do Hugo para tomar chopp lá em Ribeirão Preto, não é isso. É conseguir visualizar que ele tem uma certa maturidade, já que nós estamos falando de maturidade, para aquela tarefa que esse não tem, essa capacidade de empatia, eu acho que eu tenho muito mais do que ele. Quem me julga muito rápido, talvez não consiga tirar o melhor que eu possa oferecer. Eu acho que é muito fácil você julgar alguém num primeiro momento. Ah, o Henrique você é isso. Nós não tivemos motivo nenhum para achar que nós estamos julgando você rapidamente. Nós vimos você em várias situações. Muitas pessoas me julgaram. No aprendiz, as pessoas te viram em várias situações e não foi sabe que é o mais interessante, momento. Roberto? Sabe o que é o mais interessante? Que fora as pessoas que, num primeiro momento, que não conseguiram, talvez, me convencer com bons argumentos, porque não é no grito que o jogo é ganho. Então, no grito, ninguém me convence. Você vai me desculpar. Esta é a minha personalidade. Você acha que você conquistou o respeito dessas pessoas no aprendiz, dos outros candidatos? Quer dizer, a Sandra deixou claro que, inclusive, a Sandra desistiu praticamente, entre aspas, né? E em protesto a você. Ou seja, é uma coisa séria. Como que você me explica essa atitude? Então, em vez de abranger um pouco a visão só da Sandra, se a gente olhar lá de trás, nós tivemos situações onde a própria Sandra, todas aquelas pessoas que me acusaram, e elas se provaram que eram culpadas daquilo que elas estavam me acusando, enquanto eu me provei inocente daquilo que elas estavam me acusando, das mentiras e uma série de coisas. Show. Exatamente. Então, é muito fácil, talvez eu seja uma pessoa que realmente cause ou impacto, ou negativo ou positivo. Mas se você tiver condições de conviver comigo por um tempo e ter a chance de trabalhar comigo, você vai ver que eu sou um homem muito razoável, muito flexível e ouço muito. Com qual versão você concorda? Com o que ele está dizendo ou com o que as meninas levantaram durante esse programa inteiro? Não, eu contanto que fui trabalhar com o Henrique, justamente porque concordo com o que ele está falando. Agora, quando eu digo que a minha inteligência interpessoal é maior do que a sua, não estou dizendo que você não tem inteligência interpessoal. Estou falando de um grau de escala. Mas eu concordo. Só isso. Se eu quiser montar uma empresa, sei lá, para brigar com uma outra grande agente de probabilidade de mercado, alguém vai se incomodar com isso. Quer dizer, para eu poder chegar lá, existe um caminho natural. Para o cara abrir o deserto, a cidade de Las Vegas, ele teve que quebrar muita pedra. Ele teve que enfrentar muita gente que não queria que ele abrisse aquela cidade. Então isso gera automaticamente resistência. Então eu acho que nesse ponto eu concordo quando dizem que se eu traço um objetivo, eu vou atrás dele. Não vou de forma antiética, não vou passar por cima de ninguém, não vou mentir a respeito para conseguir o meu objetivo, mas se existe uma resistência, eu procuro pegar aquela pedra e fazer dela uma escada para eu subindo e transpô-la. E não usar disso como, putz, legal, ele pode ser um grande amigo meu, aqui no Aprendiz, só que meu objetivo é ser seu sócio. Vamos para a segunda parte da sala, obviamente, que vocês dois vão voltar. Eu quero discutir então com os meus conselheiros, ver qual a opinião deles, qual de vocês dois vai que lamentavelmente tem que nos deixar hoje. Eu lamento bastante que isso vai acontecer, mas vai acontecer. Já eu chamo vocês. Ok, obrigado. Bom, essa decisão hoje é complexa, né? Na tua opinião, Hugo, quem eu devo demitir e por quê? Eu demitiria o Henrique. Ele tem uma postura declaradamente inflexível, né? Eu acho que isso mostra um perfil de dificuldade de lidar com pessoas. Walter Longo. Como eu, na minha vida, sempre entendi e desconfiei das unanimidades, e sendo todo mundo tão contra o Henrique, e por entender que pessoas mudam nesse aspecto da convivência, e eu acho que posso dizer isso de cátedra porque eu mudei, então o meu voto para sair vai para o Danilo e eu ficaria nessa sala com o Henrique. Então, vamos chamá-los. Márcia, por favor, peça que eles entrem. Bom, eu vou pedir uma coisa para a gente começar. Eu vou fazer um teste com vocês que me ocorreu. Vocês vão me convencer de alguma coisa, que é uma forma de eu ver como vocês vão defender futuramente uma ideia, ou como vocês vão lidar com isso, cada um de vocês no seu próprio estilo. Então eu vou pedir para o Danilo, me desqualifica o Walter Longo.
desqualificar primeiro desqualificar uma pessoa. Isso. Qualificar é fácil. Alguém Claro. com o, vamos dizer assim, com o patrimônio intelectual e com as características do Walter Longo. Desqualificar é mais difícil. Eu já estou explicando demais, já queria que você estivesse agindo. Roberto, para vender algo, e essa é uma característica minha como vendedor, eu preciso conhecer muito bem aquilo que eu estou vendendo, aquilo que eu estou falando, tecnicamente. Não tenho esse conhecimento todo com relação ao Walter Longo, a ponto de desqualificá-lo. Henrique,